Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Saúde em Evidência. Todas as quintas-feiras nós temos esse encontro marcado aqui na tela da TV Nova, a partir das 8 horas da noite, diretamente de Arco Verde, para todo o estado de Pernambuco. Quero agradecer o carinho da sua audiência e lembrar que você também pode acompanhar esse programa tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube e Instagram da TV LW e também a reprise sempre aos domingos a partir das 11 horas da noite. Nessa noite, duas presenças ilustres. Nós estamos recebendo aqui conosco o Dr. Rodrigo Roa, que é radiologista, e também a doutora Cibele Roa, que é neurologista e também são nossos parceiros aqui com a Clínica Neuroimagem. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Tiago. Um prazer estar hoje aqui, podendo conversar um pouquinho sobre saúde. Muito obrigada pelo convite. Rodrigo, boa noite. Tiago, aqui vamos trocar o microfone, sim? Apesar de todo o isolamento social existe, mas aqui temos uma aproximação social de há muito tempo atrás. Tá certo? Boa noite a todos os nossos participantes aqui da TV Nova, da TV LW. É um prazer estar aqui com vocês e aguardando ter um bonito diálogo de ideias e troca de conhecimentos aqui. Pois é, como o Dr. Rodrigo já adiantou, são um casal, né? Se conhecem muito bem, também estão tomando todas as medidas necessárias. A gente também aqui está respeitando essa questão de distanciamento, higienizando os microfones, usando máscaras aqui nos bastidores, tudo com a maior prudência possível para levar a informação correta e de qualidade para você. Um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês clientes a não pararem também. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você.
Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência. Espero que você esteja aí na sua casa, nesse período de quarentena, assistindo ligadinho no Saúde e Evidência, que é o consultório na sua casa. Sempre às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Lembro a você, mais uma vez, você pode acompanhar também nas nossas páginas sociais, tanto Facebook, YouTube e Instagram da TV LW, e a reprise sempre aos domingos, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo o programa Saúde em Evidência para você. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês aqui, esse casal maravilhoso que sempre nos prestigia. Infelizmente a gente está tratando sempre, durante essas semanas aí, sobre o coronavírus, essa pandemia que infelizmente tem assolado o mundo. Eu queria já começar pela senhora doutora Cibele, um pouco que a senhora pode explanar a respeito do que está acontecendo, principalmente aqui na nossa região, aqui em Arco Verde, nas cidades vizinhas, com relação ao que já foi feito, as ações que foram tomadas, os decretos que foram desenvolvidos. O que a senhora tem a comentar sobre isso? Bom, Tiago, a gente está vivendo uma pandemia. Nós, aqui no Brasil, tivemos tempo de ver o que estava acontecendo no mundo, porque outros países tiveram o seu pico, tiveram o pior dos seus casos antes que isso acontecesse aqui no nosso país. Então, isso nos leva a crer que nós tivemos um tempo para nos preparar. E agora, a pandemia aqui começou no mês de março, né? Estamos aqui em Arco Verde, na nossa região, já vivendo um período de disseminação da doença. Pernambuco é um dos epicentros hoje no Brasil. No Brasil, você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Fortaleza e Pernambuco como liderando, né? Infelizmente, a gente vai dizer liderando, mas tendo o maior número de casos, maior número de óbitos. Lá na capital, na região metropolitana, eles estão fazendo um isolamento mais duro. E, à medida que o tempo está passando, os outros municípios tiveram que se adequar, porque o vírus ele foi se interiorizando. O vírus ele está vindo, né, com força total. Aqui em Arco Verde, vivemos um momento crítico da doença. Por que a gente diz que é um momento crítico? Porque a gente sabe que a gente tem muitos casos e a tendência é que as vagas no hospital, a vaga pré-atendimento, ela não acompanhe, infelizmente, a necessidade. Por isso, e isso foi até agora o único remédio empregado em todas as regiões, em todos os países, é o isolamento social. Eu acho que é a única coisa que eu não vou dizer que é um consenso absoluto, mas se você falar da Itália, China, França, de todos os países de uma maneira geral, o tratamento, a principal orientação dada foi isolamento. Tanto que você tem estudos mostrando as várias ações para você diminuir o contágio. E delas, a principal, quando eles veem que há uma queda mais brusca do contágio, é quando esse isolamento ele é mais duro. Aqui na nossa região, várias ações já foram tomadas, o uso de máscara é obrigatório. Quero dizer que a gente veio de máscara, nós estávamos de máscara, tiramos a máscara para poder ficar melhor, até para se entender, mas cumprindo o isolamento, o distanciamento, tudo. Mas o uso de máscara, a orientação de quem puder ficar em casa, e isso vem sendo feito, os bloqueios, né? A gente já vê os bloqueios nos principais pontos daqui da cidade, a questão de alguns pontos do Secora, você tem pias, né? Pedir para os feirantes alternarem os boxes, né? Cumprir um distanciamento. Essas são algumas ações que vêm sendo implementadas. Havia sendo implementado um feriado, um adiantamento de um feriado agora, né? Mas que foi suspenso. Mas é uma prática que a gente está vendo, inclusive, em outros municípios.
Doutor Rodrigo, eu queria ouvir o senhor também a respeito disso, com relação a essa evolução que nós passamos, já mais de 2 meses de isolamento, de quarentena, os decretos que foram emitidos com relação às barreiras, como a doutora falou. Eu queria que o senhor também falasse a respeito do comércio, os cuidados que os comerciantes estão tendo também com relação à aglomeração de pessoas. Tiago, tem sido preocupante cada dia que passa, porque a gente vê que às vezes a população não acredita na doença. Às vezes a população está confiante de que passa e só vai tomar uma medida quando alguém da família adoecer ou quando alguém da família ou alguém conhecido for embora. Aí que a gente vai se preocupar que verdadeiramente a doença existe. Mas é uma doença muito real. Muito real. E como o Sibeli estava falando agora, a principal medida é o isolamento. A principal vacina da doença é o isolamento. É diminuir a chance de que vocês venham a pegar, de que alguém venha a pegar essa doença e para começa o processo inflamatório, a doença em si como um todo, e depois terminar na UTI. Sabendo que a gente tem pouquíssimas vagas para os pacientes. Eu sempre dou esse exemplo e quando falo, imaginemos que estamos todos em um barco, o barco tem 300 pessoas e só tem 5 boias. Quem vai ficar com as boias? Quem é que vai sobreviver se naufragar esse barco? Então, o objetivo é não levar o caos para o poder público, para o Estado. Neste momento não tem todas as condições, tem melhorado desde que começou. Hoje podemos ver que teve mais respiradores, podemos ver que teve mais hospitais de campanha, como aconteceu, está aqui em Arco Verde, o hospital de campanha, Petrolina tem hospital de campanha, Serra Talhada tem hospital de campanha, Recife tem hospital de campanha. Há uma estruturação mais do Estado para poder prestar o serviço à população. O comércio, nesse momento, se preocupa assim. A gente pode ver que em toda loja tem letreiros aqui. Só admitimos se entram 2 ou 3 pessoas por vez. Não podemos. Mas a gente não vê o outro lado, que os que ficam de fora ficam esperando para entrar. A gente resolve o problema dentro. Mas e os de fora que ficam como está? Isso também está faltando organizar. A gente teve, no início do mês, com aquele abono salarial abono salarial, não, sino com os R$600 de ajuda à pandemia do Estado, as filas e os aglomerados que a gente encontrou nos bancos. Essa é uma situação séria, porque é o momento do vírus. O vírus se interiorizou, como o Sibeli falou agora, mas ele vem lenta e progressivamente. Saiu da China, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, fez o estrago, pegou a América Latina e estamos vivendo o pico, a curva ascendente do vírus estamos vivendo. Recife, nestes dias, se presume que é a curva maior em Recife, esta semana. Por isso que o prefeito de Recife deu aquele feriado de quinta e sexta-feira a Recife, se não estou equivocado, feriado. Aqui em Arco Verde, porque o vírus está chegando, na minha concepção, o pico, a curva ascendente em Recife nos próximos 10 a 15 dias que a gente vai ter. O objetivo de dizer para as pessoas, fiquem em casa, fiquem isoladas, fiquem separadas, é por isso. A gente diminui que a curva, em vez de continuar ascendendo, ela decline, que o nosso principal objetivo, que a curva decline, que as pessoas não se estejam expondo para um hospital onde é o centro de convergência de vírus, que for no centro hospitalar, as pessoas que verdadeiramente precisam dele. Porém, não podemos esquecer que tem pacientes que o medo não deixa se aproximar ao hospital. Não vou para o hospital. Quando chega ao hospital, já é uma situação grave. O paciente já vai infartado grave, já vem. Toda a doença tem seu aviso antes. E quem pode orientar e dizer se verdadeiramente você está adoecendo é o médico. Então, o paciente não pode estar com aquele medo pleno para não poder ir para os hospitais, não poder ir para o posto de saúde, não poder ir buscar um médico. Não deixar que a doença se estenda. Aproveitando esse gancho que o senhor já deu, doutor, eu queria também entrar nesse assunto. A doutora Cibele é neurologista, o senhor radiologista. O que é que o senhor tem visto com relação a essas pessoas que, infelizmente, estão com esse receio, com esse medo de procurar as unidades de saúde por conta desse medo de se contaminarem nos hospitais?
Cada um em cada área. O que é que vocês têm visto sobre isso? Vou falar só uma coisinha, né? A gente não pode ter medo de ir para o hospital. Mas eu vou só alertar uma coisa que a gente estava sempre vendo, dizerem assim, olha, você só vai procurar o hospital, você está com os sintomas gripais, você está com febre, dor de cabeça, coriza, dor no corpo, mas você só vai procurar o hospital quando estiver com falta de ar. Não é essa é a recomendação? E a gente tem que entender que a recomendação não pode ser essa, tá? A gente tem que procurar assistência. A gente não vai ficar em casa piorando. A gente vai procurar o posto de saúde, a gente vai procurar o PSF, a gente vai procurar aquela assistência que está mais próxima. Porque se eu não melhoro, tem que ser tomadas medidas, tem que ser tomadas condutas, tem que se cuidar desse paciente para que ele não vá para o hospital única e exclusivamente quando diga assim, eu não estou mais conseguindo respirar. E aí você chega no hospital, é entubado e a sua gravidade é muito maior. Então, eu quero dizer isso porque isso foi uma orientação feita no início. Acho que a gente ainda estava começando a viver a gravidade, entender, quero que vocês saibam, essa é uma doença nova, é nova para o mundo inteiro. As dúvidas, elas são muitas. Todo mundo, o médico tem dúvida, o cientista tem dúvida, o paciente então, mas existem cuidados que eles são os mesmos, que a gente tem que ter com o paciente, e o paciente não pode simplesmente ficar em casa esperando ficar mais grave. O que é que está se vendo no hospital? Que muitas vezes o paciente está em casa, ele vai piorando, e muitas vezes o paciente ele está já com comprometimento pulmonar e muitas vezes ele não tem um quadro de falta de ar tão intensa, mas de repente ele piora. Aí ele vai para o hospital, praticamente chega para você entubar. Você já chega numa gravidade muito grande. Você está entendendo? Então, vamos procurar assistência, vamos procurar aí, aqui em Arco Verde, procure ir para o seu posto de saúde, procure o seu agente, seu ACS, seu agente comunitário de saúde, comunique que está com os sintomas. Vamos ver, lá tem um protocolo para atendimento desse paciente. É para ter um protocolo, para que isso não venha acontecer. E talvez isso seja um dos motivos da gente estar vendo tanta gente chegar a morrer pelo coronavírus. Por quê? Porque muitas vezes você chega numa gravidade tal que você perde tempo de ter prestado uma assistência anterior ao paciente. Eu vou lhe dizer, em termos de neurologia, o que eu tenho escutado, e a gente vai viver um momento pós-pandemia. Porque hoje a gente está vivendo... Na verdade, eu vou lhe responder duas fases da pergunta. A primeira, as doenças continuam acontecendo. O coronavírus está acontecendo, está acometendo, mas as outras doenças, elas continuam acontecendo. E as pessoas têm que entender isso. Tem que continuar tomando seu remedinho da pressão, do diabetes, fazendo o seu controle, né? Fazendo a dieta, procurando manter. E se sentir qualquer sintoma, procurar assistência. Nós temos uma pessoa conhecida nossa que liga, que está sentindo determinados sintomas, e eu digo, ele é hipertenso, e eu digo, vá para o hospital, sua pressão está alta. Tá, não, tá. Quando ele chegou lá, a pressão dele estava muito alta. Ele teve que ser medicado, graças a Deus. Se ele tivesse continuado e teimado de ficar em casa, poderia ter tido um acidente vascular cerebral, um derrame. Então, essas doenças, elas continuam acontecendo. As pessoas têm que entender isso e não podem retardar para ser atendidas, não. Não pode ter esse medo, porque senão pode ainda complicar. Só que eu quero pegar esse gancho que você me perguntou das doenças e levar para outro ponto da pandemia. Depois, os outros países já estão vendo as complicações do coronavírus. Hoje, nós estamos vendo a complicação aguda. É o paciente que está grave, está com dificuldade para respirar, está com o seu estado geral decaído, muita dor no corpo. Só que daqui a um tempo, a gente vai viver a sequela disso. Então, hoje, a gente vê muito relato de insuficiência cardíaca,
A gente vê, durante a doença do quadro neurológico, tem muita trombose, né? Então, trombose cerebral é uma coisa que você vê também na fase aguda. Mas as pessoas estão relatando, no pós-pandemia, aumento de síndrome de Guillain-Barré. Aí eu vou falar de um quadro neurológico. Que a gente vê na dengue, que a gente vê pós a dengue, é comum. É uma das a dengue, e é uma doença que está acontecendo agora também. E aí a gente tem que ter essa consciência que as nossas outras viroses continuam, nossas outras doenças continuam acontecendo. A gente tem a dengue, que sempre, e nessa época é a época que ela aflora, né? Então, a dengue, ela está acontecendo. Também tem como tem várias complicações neurológicas. A gente já vive isso com a dengue. E aí está se vendo com o coronavírus aumento dos casos de Guillain-Barré, que é um quadro grave, que é uma paralisia do corpo ascendente. A pessoa pode chegar ao ponto de precisar do respirador, ela para de respirar. Então, é uma complicação grave. E hoje já está sendo descrito. Então, não é minha área, mas insuficiência cardíaca e o Guillain-Barré, hoje, são duas coisas que está se vendo no pós-pandemia. Imagine as sequelas pulmonares, porque o Rodrigo vai falar das lesões pulmonares agora. Eu vou dar um tempinho para ele falar, né? Porque eu falo demais. Desculpa. Mas aí, eu só queria dizer essa questão, porque eu acho uma coisa relevante para a gente falar também. Perfeito, doutor. E com relação a essa área também é justamente isso que a doutora falou, né? Sim, em relação a o que, como radiologista, eu vejo, e você tem apresentado todo este dia. Antes de falar sobre radiologia, eu quero dizer para vocês que o Covid é uma a mais, é uma doença. A gente sabe que o corona existe há muito tempo atrás. O corona não foi agora. O vírus existe nos animais há muito tempo atrás. Então, simplesmente hoje, nessa época, se manifestou nas pessoas. A gente vai ter que saber se adaptar a esse vírus, conhecer a patologia dele, desde o começo até o final. E cada caso, em cada paciente é diferente. Uns pacientes são assintomáticos, outros pacientes pioram um pouquinho, melhoram, outros vão até a terceira fase, o último vão até UTI. Os últimos não aguentam e é a morte. A gente não pode afastar que existem essas outras doenças que temos que ter cuidado. E nossa região é muito rica em dengue. Estamos em um período de chuva, em um período de crescimento de larvas de dengue, que temos que estar mais atentos. Há uns 15 dias atrás eu peguei uma criança, fiz um exame, fiz uma ultrassom e confirmou dengue. E dengue hemorrágico. Então, isso é grave. A gente tem que estar antenado e tem que estar ligado, tem que ser visto. O médico tem que avaliar e não esquecer as outras doenças, porque se não morremos por corona, vamos a morrer por uma outra patologia. Outra. Estamos também entrando numa fase de estímulo psicológico. Todas as pessoas estão ansiosas pelo Covid. Note que esse Covid já nos está trazendo diferenças. Diferença das pessoas já. Eu acredito que aquelas aglomerações que se tem de 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas vai diminuir muito. Já não vai ter. Vai ter um receio de você ir para um lugar e você vai olhar se as mãos estão limpas, se não estão limpas, você vai botar a mão na boca, não botar você vai ter uns cuidados que não podemos fazer disso um pânico. Temos que saber o controle, saber controlar, saber levar, saber conduzir. Essa é uma fase. O corona não se acaba daqui a 2 meses. O corona vem e vai continuar eterno. A SARA, que foi em 1992 ou 2002, foi uma doença que deu pânico na China também. Na Espanha também teve. Se controlou. A AIDS, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, era 20 anos atrás, era o pânico, todo mundo, e o preconceito. Até hoje, as pesquisas, isso que tem feito um investimento, milhões e milhões e milhões de dólares em pesquisa de uma vacina contra a AIDS. Não encontraram.
Não se encontrou a vacina ainda para isso. Se conseguiu o controle. As pessoas duravam 2, 3 anos. Hoje, as pessoas estão durando com uma doença crônica normal. Então, talvez isso, se não conseguimos uma vacina para o corona hoje, a gente vai saber conduzir. Você está se afogando, você não pode se afogar, você tem que saber nadar. E a gente vai ter que saber enfrentar. Vai ter que saber tomar os cuidados para que isso não aconteça. Não esquecer das outras doenças, como eu falo, a dengue, neste mês de junho, é muito mosquito. Temos que proteger nossas crianças. Temos que proteger nossas pacientes gestantes. Entendeu? Enquanto a radiologia, que eu te digo, a experiência que eu tenho visto, os pacientes estão tossindo, fazemos uma radiografia de tórax, às vezes a radiografia de tórax é inocente, mas o paciente continua com tosse. Aí, dias passados, eu fiz uma simples ultrassom de um paciente em tórax e encontrei uma área pequena e falei, poxa, uma consolidação em ultrassom que é muito raro conseguir. Quando fizemos a tomografia, já estava nos 2 tórax. Fizemos o COVID positivo, fez o teste laboratório, foi positivo, e aí começaram a conduzir o paciente. Mas tem pacientes, por exemplo, em Tupanatinga, há pouco tempo, tem um colega, Gilberto Souza, tratando, acompanhei as 3 tomografias que fez. A primeira tomografia de tórax super, não tinha praticamente nada de pulmão. O paciente leve de dispneia, leve cansaço. Na segunda aumentou, depois do tratamento que fez da medicação que foi dada, na quarta ele está melhor a evolução, mas sempre ficam sequelas. Tiberli falou, sempre vai ficar. O paciente vai ficar com um enfisema, vai ficar com uma bronquite crônica, vai ficar. Tem que saber conduzir. Então, a experiência só vai dar tempo. Como se manifesta uma doença? É o tempo. A vacina, não sonhemos que a vacina vai nascer de um dia para outro. A vacina não. Todas as vacinas vão demorar seu tempo para ser. Vai ter que ter testes com pessoas para ver se é real. A varíola, como foi tratada, como foi excluída, passou muito tempo para isso. Até hoje a tuberculose, a gente tenta buscar uma vacina para tuberculose, não encontramos tratamento de tuberculose. Sibeli abre os olhos e me diz. Por quê? Porque a gente tem um tratamento dos 6 meses que vai, dos 5 meses que faz. Entendeu? É porque aqui a gente discute medicina, discute casa e discute até a entrada em casa. Eu digo para vocês vão sorrir comigo, mas antes de eu chegar em casa eu tenho que tirar os sapatos, tenho que tirar a calça, minha bermudinha já fica fora da casa. Eu só posso entrar, se tomar banho para chegar lá em casa, me sentar a jantar. É aqui, eu mando em casa, mas tenho que obedecer aqui, entendeu? Só para completar, Tiago, como você me perguntou das manifestações neurológicas, existem clinicamente a dor de cabeça, a falta, quando o paciente perde o olfato, a questão do sabor, elas são consideradas manifestações neurológicas durante a sintomatologia das pessoas que estão na fase aguda do coronavírus. Aí é neurológico também, esqueci de falar. Ótimo. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. Olá, clientes, amigos, parceiros do Grupo LW. Eu ia informar que a gente agora está oferecendo um serviço novo para auxiliar os nossos clientes, não deixar eles na mão. A gente está oferecendo o LW Delivery, para que se você precisar fazer qualquer compra, é só mandar uma mensagem para a gente, manda um zap para a gente, que a gente faz a entrega na sua casa, passa os dados, a gente leva a máquina de cartão para a sua casa, faz venda na ficha. Então, é as facilidades que a gente está criando aqui para tentar passar por esse momento difícil e auxiliar vocês, clientes, a não pararem também.
A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Pensando em você e no desenvolvimento de sua empresa, a Camélias oferece fardamentos, brindes personalizados e comunicação visual, tudo com qualidade e atendimento diferenciado. Camélias, há 26 anos, fazendo o melhor para você. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro, você também pode acompanhar nas nossas páginas sociais, Facebook, YouTube e também pelo Instagram da TV LW. E a reprise sempre aos domingos aqui na tela da TV Nova, a partir das 11 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Neuroimagem, Laboratório Labopac, Instituto Curar, Camélias Comunicação Visual, Líder Empresarial, AESA, Hospital Memorial Arco Verde e Colégio São Domingos, todos juntos fazendo saúde e evidência para você. Bem, doutores, a gente encerrou o último bloco falando um pouco da questão particular de vocês em casa. O doutor Rodrigo falou um pouco desses procedimentos em casa. É muito interessante isso, porque vocês são dois profissionais, estão na linha de frente, estão lidando aí diretamente com problema, com pacientes que estão muitas vezes sendo diagnosticados. Como é que está sendo isso e os cuidados de vocês também em casa? Vou começar com o doutor Rodrigo. Eu tenho tido todos os dias praticamente, eu venho atendendo pacientes com Covid. Fazemos a tomografia, fazemos raio-x, fazemos as ultrações dos pacientes e já todos os meus funcionários estão todos programados com seu fardamento específico, sua capa, sua máscara, seu protetor visual, tudo está sendo protegido. Quando o paciente vem do hospital regional, nos comunica que o paciente que vem com Covid positivo, a gente já tem um maior cuidado. Ele, entre menos permaneça no estabelecimento para não contaminar os outros, melhor. Tentamos fazer o mais possível que a Secretaria de Saúde, a Vigilância Sanitária nos vem orientado. Porém, os cuidados de lavar as mãos, de não ficar aglomerado, dos pacientes ficarem separados, tentamos cumprir o máximo que isso, de não demorar muito tempo para ser atendido, a gente tenta. O problema é que chega momentos que não dá. Por quê? Porque os pacientes chegam e vão pedindo, e a gente, como fazer fila lá atrás, como às vezes a gente vê no comércio que está fazendo fila, é complicado, não é fácil. O que se eu peço à população é uma paciência. A gente tem que ter paciência em tudo. E paciência, principalmente nesses hospitais grandes que estão sendo atendidos, onde o médico, o enfermeiro, o técnico, o maqueiro, o motorista está expondo sua vida para proteger-nos. Para proteger a todos, para dar um atendimento a todos. Então, a gente não sabe o que se passa na vida do outro lá. Sabendo que o paciente chegou com corona e você diz, poxa, e se eu pegar? E se eu levar para minha casa? E se eu levar para minha mãe? Para meu pai? Então, não pensem que é fácil. Os colegas médicos também vivem aquela ansiedade. Os colegas médicos, eu digo, eu arrisco minha vida se for necessário. Minha profissão me faz isso, de ir atender. Se a pessoa precisa da gente, a gente está pronto para servir. Eu acho que assim a maioria dos profissionais da saúde está precisando, vamos trabalhar. Vamos fazer. Sim? Mas tem
pessoas que não vêm esse conhecimento. Eu quero atender, eu quero passar, ir logo, me atenda logo, que tenho que ir embora fazer feira, tenho que ir a passar ao banco, tenho que passar. Tudo é com maior cuidado, maior paciência, maior atenção que se deve dar. Mas estamos levando, eu acho que vamos passar dessa pandemia. Essa pandemia não é a única que tem acontecido na face da Terra. A febre negra, Sibeli, que estava falando em milhões de pessoas que poderiam morrer. Da febre negra desapareceu a Europa, 70% da população da Europa desapareceu em 1400, antes do descobrimento da América. A febre negra, por conta da picada da pulga, da pulga e o rato. Aí veio a febre espanhola, em 1917. Entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram. Entendeu? A gente tem experiência. Naquela época, 1400, não se tinha informação nenhuma. Em 1917, a informação era precária depois de uma guerra mundial, onde o sofrimento das pessoas foi grande, para vir a terminar sofrendo com uma febre espanhola. Hoje, a gente vive, eu diria assim, se a gente está em uma pandemia, hoje temos a de informação não é minha. Porque a rede social hoje tem todas as informações. Você muda, você compra hoje, você se informa, você se relaciona, você fala, você tem na tecnologia hoje isso. Que isso nos ajuda a melhorar o ânimo das pessoas. É a coisa boa que está trazendo. Hoje você fala com sua mãe, pelo menos está dando um pouquinho mais pelo celular, está dizendo, vem cá, tudo bem? Está sabendo das pessoas, à distância. Então, o que vai acontecer daqui, o pós-coronavírus? Muita coisa vai acontecer. O mundo vai girar de tudo isso. Doutora, a senhora falava também off para a gente com relação aos níveis altos de contágio dessa doença, né? Queria que o senhor também falasse a respeito dessa questão pessoal, dos cuidados, e também dessa questão do contágio, que é muito alto. Esse é o problema do coronavírus. Porque aí todo mundo fica querendo assim, vamos se contaminar logo, porque se várias pessoas se contaminarem ao mesmo tempo, isso acaba logo. Não é assim. A gente está escutando o que os cientistas estão dizendo, os epidemiologistas estão dizendo, que o poder de contaminação dessa doença é muito grande. E se a gente adoecer ao mesmo tempo, vai ser um problema muito grave. Cada doença, e Rodrigo falou aí da varíola, tal, cada doença, para que se consiga que haja uma melhora dela na comunidade, tem que ter um percentual de pessoas contaminadas. Então, se creia assim, que a varíola, você teria que ter 90% das pessoas para poder dizer, não tem mais circulante essa doença no mundo. Mas, para isso acontecesse, foi necessária a vacina. A vacina apareceu e isso aconteceu de uma forma segura. Tá certo? Não se conseguiu acabar com a varíola, as pessoas se contaminando ao mesmo tempo e adoecendo ao mesmo tempo, sem haver um controle. Se conseguiu através da vacina. Quando se fala desse poder de contaminação dessa doença, se estima que, se as pessoas começarem livremente a se contaminar, cerca de 70% da população vai ser contaminada. E aí a gente vai trazer isso para o Brasil, é muita gente. Se essas pessoas adoecerem assim, de uma maneira rápida. Ao mesmo tempo, dessas 70%, uma parcela grande vai necessitar de assistência médica, mas uma assistência médica mais delicada, vamos dizer, mais específica, necessidade de respirador. Então, a necessidade é muito grande. Então, não há hoje, pela ciência, pelos epidemiologistas, razão para que as pessoas adoeçam, se trabalhe para isso, para que todo mundo adoeça ao mesmo tempo. Porque isso aí seria uma grande catástrofe. E é o que se vê no mundo. Quando o Rodrigo fala da febre espanhola lá atrás, né, da gripe espanhola, o tratamento lá também foi isolamento. Não é muito diferente do que a gente está vendo hoje, não.
Não é muito diferente. Talvez a diferença seja a informação. Hoje, o Rodrigo também falou da informação. Hoje a gente tem um poder de informação muito grande. O problema é que todo mundo hoje acha que tem alguma coisa a informar. E a gente escuta um monte de pessoas dando informação. E, às vezes, você pensa, essa pessoa está me dando essa informação, mas que informação ela tem para me dizer isso? Que base científica ela tem? Ela tem um achismo? Eu acho. Entendeu? Então, hoje, nós vivemos uma época de muita informação. Então, hoje, todo mundo, inclusive uma criancinha, ela é capaz de dizer tudo o que ela tem que fazer para evitar o contágio. Aí ela diz, tem que lavar as mãos com água e sabão. Você vê isso nas redes sociais, as criancinhas fazem vídeo, lavando as mãos, ensinando como é que lava a mão, a máscara, como é que usa, toda a questão do isolamento. Até criança, pela questão da informação, está fazendo isso, não é verdade? Então, essa é a importância. Mas, ao mesmo tempo, nós temos, dentro da informação, um desserviço. Isso é uma opinião própria minha, tá? Pode ser até que as pessoas não entendam. Mas, muitas vezes, você tem lá quem está trabalhando, quem está na linha de frente, quem lida com dados epidemiológicos, dizendo e explicando, e a pessoa tem todas as formações lá para me dizer, eu tenho que confiar nessa pessoa, porque ela tem todas as formações, todo estudo. Mas muitas vezes você vê uma pessoa que faz um vídeo que viraliza e que contradiz tudo o que a ciência diz. Então, é muito complicado nesse momento, essa questão. E voltando para a questão de cuidados nossos, no trabalho, a gente tem os EPIs, a gente está usando os EPIs. E a gente está fazendo tudo do jeito que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Se usa viseira frontal, máscara, óculos, tipo de óculos, se troca de roupa, usa uma roupa específica quando você está em atendimento. E em casa, a gente tem os cuidados que todo mundo tem que ter. Gente, acabou essa época que a gente entra em casa e não tira o sapato para entrar dentro de casa. Vai tirar o sapato, a gente, se não puder, não tiver uma área em casa para trocar de roupa logo ali na entrada, tem que ir direto para o banheiro, tem um local específico para você colocar a sua roupa. E isso não é brincadeira, a gente tem que levar isso muito a sério. Se a gente... Inclusive porque a gente em casa tem outras pessoas. No nosso caso, minha mãe mora comigo. Minha mãe tem 83 anos. É hipertensa. Então, a gente tem que se cuidar da gente e a gente tem que cuidar dos nossos. E dos outros. Isso é claro, a gente está cuidando, um cuida do outro. A gente não usa máscara. Tem que usar máscara, tem que usar máscara. Hoje é uma norma. Se há um tempo atrás tem gente, tem inclusive ministro, tem secretário, que dizia, você dizia que não era para usar, e agora é para usar. Gente, nós estamos vivendo uma doença que a gente nunca viveu dessa forma. As condutas, elas mudam diariamente. O que foi verdade ontem, hoje pode ter um quê de mudança. E a gente tem que viver isso, a gente tem que estar aberto a isso. Se lá atrás, e aí se dizia e não se acreditava tanto no uso da máscara, hoje ela é unanimidade. Você tem que usar a máscara, está em decreto. Não é isso? Se antes você chegava e dizia, essa doença é uma doença só de idosos, hoje você sabe que não. Ela está atingindo todas as idades. Aqui em Pernambuco, há relato de recém-nascido que morreu e foi positivo para o Covid. Entendeu? Então, acho que hoje nós temos que ter essa consciência. Os conceitos, as medidas, elas estão mudando todo dia. E a gente não tem que criticar quem que ontem fazia de outra forma, não, porque talvez a informação no momento daquela entrevista, a gente está fazendo uma entrevista hoje, Tiago, a gente está conversando dados hoje,
daqui a tantos dias, essas coisas elas podem mudar. A gente pode vir a dizer, trazer outras informações que a gente não tinha consciência nesse momento. Pois é. Rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Hospital Memorial Arco Verde, uma empresa hospitalar privada que dispõe de instalações físicas e equipamentos modernos, recursos humanos qualificados e éticos. Destaca-se pela qualidade dos serviços prestados, oferecendo alternativas de tratamento de baixa e alta complexidade, com atendimento eficiente e eficaz, prezando sempre pelos princípios e valores humanos. Hospital Memorial Arco Verde, compromisso com a vida. A Neuroimagem está pronta para te atender. Mamografia digital, ultrassonografia, exames contrastados, tomografia computadorizada, ressonância magnética, radiologia digital, densitometria óssea, radiologia odontológica, eletroencefalograma e procedimento de punção e biópsia. Entre em contato e agende seu exame. Agreste e Sertão podem contar com a Neuroimagem. Arco Verde e Pesqueira. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Confiar, cuidar, respeitar. Esta é a relação entre médico e paciente. No Instituto Curar, você será atendido de forma humanizada por renomados profissionais. Dr. Rogério Lima, Urologia e Cirurgia Geral, e o Dr. Arthur Medeiros, Ortopedia e Traumatologia, cuidarão de você, com acolhimento e foco na prevenção e promoção da saúde. Instituto Curar, por respeito a você. Voltamos com o programa Saúde e Evidência para você na tela da TV Nova. Mais uma vez eu agradeço o carinho da sua audiência e lembro, como sempre, você pode acompanhar nas nossas páginas sociais, Facebook, YouTube e Instagram da TV LW e também a reprise aos domingos a partir das 11 horas da noite aqui na tela da TV Nova. Eu queria, nesse último bloco, que a gente abordasse um pouco a respeito dos ensinamentos que essa pandemia pode trazer para a gente. Não só com a questão dos nossos métodos, dos nossos hábitos com relação à higiene, mas principalmente com a questão da valorização dos profissionais de saúde. A gente está vendo essa valorização iminente aí, principalmente a questão do pessoal da enfermagem que está trabalhando diretamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, doutor. Tiago, essa consideração dos profissionais de saúde tem que ser eterna. Antigamente, os médicos, há 500 anos atrás, eram os sacerdotes, eram os que faziam a religião, o que nos ensinavam os passos de Jesus, os passos bíblicos. Sim. Hoje, a gente encontra no médico, no profissional de saúde, alguém que está buscando nos ajudar. Alguém que está entregando sua vida, não sabe o que vai acontecer com o vírus, se pega, se não pega. Muitos colegas médicos têm ido, muitos enfermeiros têm passado, estão na UTI, estão sofrendo e estão lutando pela vida. Então, o profissional de saúde hoje tem que ser valorizado como, eu penso, como pessoa, mais do que merece, porque não é fácil enfrentar-se em uma batalha dessas que não é difícil, não vai ser difícil, está sendo difícil. Ir para uma UTI e encontrar 20 leitos e aquele foi e o outro foi, como fica o estado psicológico do profissional depois? Como fica que você tentou ajudar e não conseguiu tirar aquela pessoa? E aquela pessoa que entra falando e diz, doutor, me ajude. E quando você vê, não conseguiu ajudar. Não é fácil. Então, eu digo para você só pedir a Papai do Céu que nos ilumine a todos, que neste momento nos dê força, nos dê energia,
que sejamos mais solidários. Ainda tem pessoas que não têm doença, mas tem outra doença do lado que se chama fome. Tem outra doença que se chama angústia. Que a gente olhe para as pessoas. Que a gente olhe e diga, o que está acontecendo? Eu acho que a coisa boa que a pandemia está deixando é a solidariedade. Eu vejo que nas lives que estão sendo feitas, as pessoas estão preocupando para pedir algum quilo de arroz, alguma coisa para ajudar o outro. Isso é bonito. Estão fazendo suas músicas para dizer, vai lá, já não vai ter aqueles estádios cheios de 50 mil, 60 mil pessoas. Os outros estão dizendo, estão saindo com dinheiro para ajudar as pessoas. Isso é bonito. Estão fazendo as missas, que está vendo, e as pessoas estão orando. Eu acho que a fé, nesse momento, tem chegado mais. As pessoas estão escutando mais, estão orando mais, estão pedindo ao Pai do Céu, nos abençoe a todos cada vez mais. Queria ver a senhora também, doutora, sobre isso. Pessoal, eu acho que vai nos fazer pensar em muita coisa. Eu acho que o SUS que funciona, com todos os problemas, que faz com que, se não fosse o SUS, como estava sendo hoje o tratamento dado às pessoas? Então, valorizar a atividade do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes é sucateada, as políticas públicas, e aí, desde equipar os hospitais, desde qualificar, e aí entra os profissionais vários da área de saúde, médicos, enfermeiros, os técnicos de radiologia, o pessoal da limpeza, os maqueiros, motoristas, todos que trabalham no sistema. Abriu os olhos para a importância desse sistema, porque a grande parte da população não tem plano de saúde, não tem como ser atendido. Então, valorizar o profissional de uma maneira geral, mas chamar a atenção para a importância do Sistema Único de Saúde. Dizer a você que eu acho que não tem uma pessoa. Eu não vou dizer que não tem, eu vou falar por mim, né? Todos têm medo. Quem não está com medo dessa pandemia? Eu vou dizer a você que eu tenho medo. Mas não é um medo que me paralisa. É um medo que a gente entende que tem que fazer as coisas. Por quê? O medo vai fazer com que eu tome as precauções que eu tenho que tomar. Eu tenho que usar máscara, lavar as mãos, ter todos os cuidados comigo e com o paciente para não contaminar, não piorar ainda mais ele. Esse medo me faz tomar todas as ações que eu tenho que tomar. Mas não pode nos paralisar. A gente tem que saber que a gente tem que continuar. Isso serve para todos. Para quem está trabalhando, para quem está levando sua vida normal. Entender que as relações... A gente vive um momento que vai... Daqui a muito tempo, a gente vai saber. Daqui a muito tempo, não. Porque talvez essa vacina venha no prazo de 11 meses, recorde, se isso acontecer, 1 ano. Mas, enquanto essa vacina não venha, muitas coisas, muitos hábitos, muitas coisas da relação, elas vão se modificar. Talvez de forma até permanentemente. O uso das redes sociais. Posso dizer a você, eu gosto muito de missa, sou católica. Mas eu tenho visto missa praticamente todos os dias, que não era o habitual no meu dia a dia. No meu dia a dia, eu ia para a missa no domingo, e olhe lá, tinha domingo que, infelizmente, mas eu gosto. Hoje em dia, são tantas orações que a gente recebe. Hoje a gente tem uma disponibilidade, através das redes sociais, da televisão, graças a Deus, desses momentos, que tem sido gratificante e tem fortalecido muito. Aí eu vou dizer no meu caso. A fé, ela fortalece ainda mais. A gente escutar aquelas palavras, participar dos momentos de oração. Então, tudo isso tem sido bastante importante e fortalecedor. As relações vão mudar, as relações comerciais vão mudar. Eu acho que vocês vão ter vários programas para discutir como as empresas vão se preparar para esse novo momento. Muitas coisas que vieram não vão mudar, elas vão se aperfeiçoar. Se adiantaram ações
que talvez só iriam acontecer tempos depois, como a gente comprar praticamente tudo através da internet, né, do telefone, as entregas, né? Isso tudo veio para ficar. Eu acredito que essas modificações elas vão permanecer por muito tempo. São coisas que vão perpetuar, vão se aperfeiçoar. Mas dizer que o medo é grande, que a gente tem visto a luta de várias pessoas nessa pandemia. Infelizmente, tivemos a oportunidade de ver colegas que foram para a UTI e que estão lutando pela vida. Eu estou com um colega de turma, um amigo, internado na UTI, mas, graças a Deus, se recuperando. E ele estava na frente, estava no trabalho. E se contaminou, mas está na luta. Tivemos uma amiga também que passou quase 30 dias no respirador, mas uma guerreira conseguiu sair, está se recuperando, uma enfermeira. E a gente está vendo essa luta diariamente. Doutora Cibele Roa, doutor Rodrigo Roa, quero agradecer a presença de vocês aqui. O espaço está aberto para as suas considerações finais. Agradecer este momento muito bom, conhecimento, aprendizado, transmitir alguma pequena coisa que a gente vive no dia a dia. É só pedir a todos que se cuidem a seus pais, cuidem as suas mães, cuidem as suas esposas grávidas, as suas crianças, que acreditem, que tenham fé, que isso vai passar e que tomemos todos os cuidados principais para não levar esse vírus em casa e não adoecer nesse momento. Podemos adoecer daqui a um tempo, mas nesse momento eu acho que é melhor ficar no isolamento lá em casa. Quem puder, fique. Quem puder, faça o máximo possível e usem os cuidados. Que Papai do Céu abençoe a cada um de vocês que nos está assistindo. E, Tiago, muito obrigado por esse convite aqui com a gente. Okay? Obrigado, doutora. Também quero agradecer o convite para a gente vir conversar um pouquinho. A gente não é epidemiologista, né? A nossa formação é muito específica, né? Rodrigo é especialista, ele é radiologista, eu sou neurologista, mas como todos estamos estudando, estamos trabalhando, estamos atendendo, estamos nessa luta. Dizer às pessoas que se cuidem, o que Rodrigo reforçou, sempre acreditar que nesse momento o importante é manter o afastamento social, o máximo que nós pudermos, né? Quem puder ficar em casa, fique. Aquele que não pode, que está saindo, entender que está saindo, mas que, mesmo fora de casa, tem que manter um certo distanciamento, evitar apertar a mão, evitar um contato. Como a gente é tão caloroso, né? A gente se encontra, se abraça, se beija, tal. Não podemos, a gente está vivendo uma nova fase. Quem tem que sair de casa, entenda isso, incorpore isso a seu dia a dia, tome os cuidados de lavar a mão com água e sabão, uso do álcool gel na ausência de água e sabão, e vamos se cuidar. Tudo isso vai passar e a gente quer estar junto. A gente quer que isso tudo aconteça, tudo isso passe e que nós estejamos, no final, contando a história. Por isso, a gente tem que se cuidar. Não é apenas se dizer, todo mundo vai se contaminar e... Não, gente, porque a gente não sabe quem vai evoluir mal. E para aquele que perde um ente querido, infelizmente, está virando um número. Mas quem está passando por isso, dentro da sua casa, na sua família, não é um número, não. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio. Infelizmente, a gente está vendo muitas dizendo, números, morreu, é porque era velho, é porque era doente, é porque era... Era não, gente. Era um ser humano que teve os seus problemas e que aquela família está perdendo. Então, vamos se cuidar. Obrigado, doutor. Sua conversa maravilhosa. Tenho certeza que o nosso público foi muito bem informado. Se você quiser assistir novamente, eu lembro a você a reprise no domingo, a partir das 11 horas, aqui na TV Nova, e também nas nossas páginas Facebook, YouTube e também Instagram da TV LW. Para você, uma excelente noite. Agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção-geral Lídio Maciel. Para você, uma excelente noite. Fique com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.